Desde os tempos mais antigos, a humanidade construiu monumentos tão grandiosos que até hoje parecem impossíveis de serem explicados completamente. Obras feitas sem tecnologia moderna, sem máquinas industriais, sem computadores, mas que resistiram ao tempo, às guerras e aos desastres naturais. Hoje, você vai conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo, estruturas que desafiam a lógica, a engenharia e até mesmo a compreensão histórica. Algumas delas desapareceram, outras deixaram ruínas, mas todas carregam mistérios que continuam sem respostas definitivas. Começamos pela única maravilha que ainda permanece de pé: a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Construída há mais de 4.500 anos, ela foi durante séculos a estrutura mais alta do planeta. Cada bloco pesa várias toneladas, encaixado com uma precisão tão impressionante que nem lâminas conseguem passar entre as pedras. Até hoje, não existe consenso sobre como milhares de trabalhadores conseguiram mover e posicionar esses blocos gigantescos sem guindastes, motores ou tecnologia moderna. Além disso, a pirâmide está alinhada com uma exatidão quase perfeita aos pontos cardeais, algo que surpreende até engenheiros contemporâneos. Muitos acreditam que ela não era apenas um túmulo, mas parte de um complexo sistema simbólico, espiritual e talvez até astronômico, ainda não totalmente compreendido. A segunda maravilha são os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das estruturas mais enigmáticas da antiguidade. Segundo relatos antigos, tratava-se de um conjunto de terraços verdes, repletos de árvores, flores e cascatas de água, erguidos em meio ao deserto da Mesopotâmia. O mais intrigante é que, até hoje, arqueólogos não encontraram provas físicas conclusivas de sua existência. Mesmo assim, textos antigos descrevem sistemas avançados de irrigação capazes de transportar água do rio Eufrates até o topo da construção, algo extremamente complexo para a época. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que os jardins realmente existiram, ou seriam o reflexo de uma tecnologia tão avançada que deixou poucos vestígios materiais? A terceira maravilha é a estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia. Esta colossal escultura representava o deus Zeus sentado em um trono, feita de ouro, marfim e madeira, alcançando cerca de 12 metros de altura dentro de um templo fechado. Quem a viu dizia que era tão imponente que parecia tocar o teto. Mais do que uma obra de arte, ela simbolizava o poder divino e político da Grécia Antiga. Seu desaparecimento permanece envolto em mistério, já que não se sabe exatamente se foi destruída por incêndios, terremotos ou transportada para outro local antes de desaparecer completamente da história. A quarta maravilha é o Templo de Ártemis, em Éfeso, uma construção tão grandiosa que foi considerada maior do que qualquer templo de sua época. Sustentado por dezenas de colunas gigantescas, ele era dedicado à deusa Ártemis e servia como centro religioso, cultural e econômico da região. O templo foi destruído e reconstruído várias vezes, até ser finalmente arrasado. O que impressiona é o nível arquitetônico alcançado, com técnicas de fundação e estabilidade que ainda hoje surpreendem engenheiros modernos. Mesmo em ruínas, sua grandiosidade é suficiente para mostrar que os antigos dominavam conhecimentos estruturais muito além do que normalmente se atribui a eles. A quinta maravilha é o Mausoléu de Halicarnasso, a tumba monumental do rei Mausolo. Tão impressionante era essa construção que o próprio termo mausoléu passou a ser usado para designar túmulos grandiosos até os dias de hoje. Decorado com esculturas refinadas e relevos detalhados, ele misturava estilos arquitetônicos gregos, egípcios e orientais, demonstrando um nível artístico e técnico extraordinário. Terremotos acabaram destruindo a estrutura ao longo dos séculos, mas seus restos revelam um trabalho tão preciso que parece ter sido feito com ferramentas muito mais avançadas do que as disponíveis na época. A sexta maravilha é o Colosso de Rhodes, uma estátua gigante do deus Hélio que teria cerca de 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. Segundo relatos, ele ficava próximo à entrada do porto, simbolizando poder, proteção e prosperidade. O mais intrigante é como uma estrutura desse tamanho conseguiu se manter em pé usando apenas técnicas antigas de metalurgia e engenharia. Mesmo tendo desabado após um terremoto,
Seus destroços permaneceram no local por séculos, impressionando viajantes que diziam que nem mesmo caído o colosso deixava de ser grandioso. Ainda hoje, não existe consenso sobre sua posição exata ou sobre como foi erguido com tamanha precisão. A sétima maravilha é o Farol de Alexandria, no Egito, considerado uma das maiores construções já feitas no mundo antigo. Ele guiava navios por quilômetros de distância, graças a um sistema de espelhos e fogueiras que refletiam a luz pelo mar. Estima-se que tenha alcançado mais de 100 metros de altura, algo extraordinário para a época. Sua engenharia era tão avançada que serviu de modelo para torres e faróis durante séculos. Mesmo após ser destruído por terremotos, partes de sua estrutura foram reutilizadas em construções posteriores. Mas seu funcionamento completo ainda é objeto de debate entre historiadores e cientistas. O que torna essas 7 maravilhas ainda mais fascinantes é o fato de que muitas delas parecem exigir conhecimentos matemáticos, físicos e arquitetônicos muito mais sofisticados do que se imagina para suas épocas. Algumas apresentam alinhamentos astronômicos precisos, outras sistemas hidráulicos complexos, e várias utilizam técnicas construtivas que não deixaram registros claros de como foram realizadas. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que parte do conhecimento do mundo antigo se perdeu ao longo do tempo? Ou será que essas civilizações possuíam níveis de tecnologia e organização que ainda subestimamos? Além disso, relatos históricos sugerem que muitas dessas estruturas estavam ligadas não apenas à política ou religião, mas também a conceitos cósmicos, espirituais e simbólicos profundos. Algumas parecem representar conexões entre céu e terra, entre deuses e humanos, como se funcionassem não só como monumentos, mas como pontes entre mundos. Essa ideia reforça a sensação de que as maravilhas do mundo antigo eram mais do que simples construções. Elas eram expressões de um conhecimento que talvez ainda não compreendamos totalmente. Mesmo após milhares de anos, essas 7 maravilhas continuam despertando fascínio, teorias e debates. Algumas deixaram apenas ruínas, outras desapareceram por completo, mas todas permanecem vivas na memória da humanidade como símbolos de um passado que ainda guarda segredos. Cada pedra, cada coluna, cada fragmento conta uma história que desafia